Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui hoje pra contar pra vocês, né, um pouquinho sobre como foi o meu parto, né, o parto do Davi. E antes de tudo, eu quero começar já falando pra vocês que eu acertei, né, eu e o Samuel, a gente acertou o dia que o Davi ia nascer, né, que foi no dia 20 de abril. Mas vamos lá então. Tudo começou no dia 18, que foi num sábado, né? Aonde eu estava começando a sentir algumas cólicas, mas até então eram tudo cólicas suportáveis, né? Não era uma dor assim super forte, era uma dor tranquila, não chega a ser dor, era mais um incômodo, né? E aí, eu lembro que nesse final de semana, né, que foi no dia 18, a gente passou o sábado inteiro na casa da minha mãe e a gente voltou pra casa pra dormir e todas as vezes sempre falava, ó, se precisar de alguma coisa, manda mensagem, liga, porque o Davi poderia nascer a qualquer momento. Por que eu falo isso? Porque quando eu tava com 35 semanas, eu descobri que eu já estava dilatando. Então, com 35 semanas eu já estava com 2 centímetros e dali em diante, com cada semana ia evoluindo mais um pouquinho. Então, eu sabia que eu já estava com 4 centímetros de dilatação, que eu tinha ido numa consulta na segunda-feira, né? E o médico falou pra mim, olha, o seu filho pode nascer essa semana ou então, no máximo, semana que vem, né? Que foi o que o meu médico falou. E aí eu, tipo, super empolgada, eu tava muito ansiosa pra conhecer o Davi, né? E eu já tava ruim, a minha barriga tava enorme, ele chutava a todo momento, a minha costela doía muito, porque o pezinho dele tava bem ali embaixo, ele já tava de cabeça pra baixo pra ele poder nascer, e doía muito, que ele chutava muito, então assim, eu tava ansiosa pra conhecer ele, tava ansiosa pra que passasse tudo aquilo, e mal eu sabia pelo que tava vindo, né? Aí eu tinha uma consulta, então a gente ficou no sábado, né, que foi no dia 18, o dia inteiro na casa da minha mãe, voltei pra casa, dormi, nada do Davi nascer. Chegou no domingo, que era dia 19, eu passei o domingo, assim, com aquele incômodo, mas era só um incômodo mesmo, sabe? Não chegava a ser dor. E aí, quando foi de noite, no domingo, né, no dia 19, ele tava chutando muito, 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 ele tava muito agitado na minha barriga, e aquilo tava, sabe assim, incomodava, vinha aquela pressão lá embaixo por causa do chute dele, né, então a cabecinha dele descia, parecia que a cabecinha dele forçava mais ainda, sabe? E aí eu peguei, tava inquieta, eu não conseguia dormir, eu fiquei andando pra lá e pra cá, porque eu tava muito, muito ansiosa, né, pra ver como que ia ser, porque, gente, eu já tava com 4 centímetros de dilatação e eu não tinha dor, não era dor, era só um incômodo, uma pressão na cabeça dele, porque eu sabia que ele já tava encaixado pra nascer, né, tava ali já na posição certa. Então era por conta disso aqueles incômodos que eu tava sentindo. E aí, quando eu passei essa noite inquieta, a gente veio embora, né, da casa da minha mãe no domingo à noite, e aí a gente chegou em casa, ficou assistindo TV até tarde, até umas 4 horas da manhã, e aí eu falei pro Samuel, olha, vamos dormir, porque se o Davi for nascer mesmo, eu já tava sentindo e que ele ia nascer, né, falam que a mãe sente realmente, tanto que a gente tinha até acertado o dia que ele ia nascer, que foi dia 20. Aí, que a gente tinha... Depois eu falo pra vocês, mas enfim. Aí ele pegou, né, a gente veio embora, ficou até 4 horas da manhã, como eu falei, assistindo TV e tudo mais. E aí eu falei, vamos dormir, porque se o Davi for nascer, aí eu preciso estar descansada pra isso, né? Beleza, passou esse restinho de madrugada, de manhã, a gente acordou, era uns meio-dia e pouco, meio-dia e meia por aí. E o Samuel tava em casa, ele tava de folga. E quando foi 1h30, eu tinha consulta agendada com o meu obstetra mesmo, né? Aí eu fui até lá, ele fez o exame de toque e nesse exame ele falou, nossa, você já tá com 6 centímetros de dilatação. E eu, nossa, doutor, mas como assim? Com 6 centímetros não tô sentindo dor nenhuma, né? E ele falou, então, pra o bebê nascer, precisa de 10 centímetros no total, já sabia disso, né? Tanto que nessa semana que ele falou que eu tava com 4 centímetros, o meu tampão mucoso, ele já tinha saído, né? Então, eu sabia que em qualquer momento aquilo, ou o Davi poderia nascer, tava mais rápido ainda, mais perto, na verdade, né? Aí ele falou, olha, você já tá com 6 centímetros de dilatação, não tá entrando em trabalho de parto, porque assim, gente, eu não tava sentindo dor, não tava sentindo aquelas contrações ritmadas, né, que precisa pro bebê nascer. Eu tava só dilatando, mas sem dor nenhuma.
Ele falou, olha, eu vou fazer o exame em você, um tipo de exame que ele me explicou, e aí vai sangrar um pouco, e não pode ser um sangramento que nem menstruação, tem que ser um sangramento mínimo, tá? É normal sangrar um pouquinho, e a sua bolsa, ela tá por um tris, a qualquer momento ela vai estourar, e o Davi nasce ainda hoje. Nossa, na hora eu fiquei, tipo, eu desci da maca, né, pra poder me trocar, pra sair do consultório. E, nossa, deu muita... Eu fiquei tão emocionada que eu já comecei a chorar ali dentro do banheiro mesmo, né? No consultório do doutor, já comecei a chorar, porque eu sabia, tipo, nossa, eu não acredito, a gente acertou, porque a gente tinha postado antes, com a nossa família, né? O dia que o Davi nasceria. E eu e o Samuel tinha falado que era dia 20 e, tipo, gente, foi muita coisa de Deus, sério. Aí... eu peguei, a gente veio embora, né? Tinha um laboratório ali perto, eu ainda fui fazer exame de sangue que eu tinha marcado pra fazer, né? Fui fazer de bobeira, porque eu já sabia que o Davi ia nascer aquele dia. Mas eu fiz o exame e aí o médico falou assim, daqui a alguns minutos você vai começar a sentir dor. E como eu trabalho, né? Aí eu falei pra ele, tinha esquecido de pegar a licença maternidade, que eu sairia de licença maternidade na segunda-feira mesmo. E aí eu voltei lá no consultório pra pegar a licença com ele e ele falou assim, você já começou a sentir dor? Eu falei, não, doutor, por enquanto não. Aí beleza, saí de lá, entrei no carro. Quando a gente tava na metade do caminho vindo embora, eu comecei a sentir umas cólicas suportáveis. Sabe quando é cólica menstrual? Isso, era só umas cólicas ali e aí doía um pouquinho na minha coluna, nas costas, aqui embaixo, assim, na parte da lombar. E só, não era nada assim terrível. E aí eu conversando no celular com algumas pessoas e o povo tudo apavorado. Nossa, Gleice, você é doida, tá com 6 centímetros, vai pra maternidade, porque daí pra 10 é rapidinho. E o médico tinha falado que se eu não entrasse em trabalho de parto, ia correr o risco do Davi nascer em casa ou até mesmo no carro a caminho, né? E aí eu falei, esse povo tá doido, tô nem sentindo dor direito. Falam que pra ter neném dói, né? Eu tinha visto vários relatos de parto e super dor, com 4 centímetros. A mulher já não tava aguentando mais. E eu toda despreocupada, vim embora. Eu tinha ido pra consulta sem almoçar. Cheguei na casa da minha mãe, almocei. E aí eu falei pra ela, olha, eu vou em casa, vou descansar porque o Davi vai nascer hoje, pelo que o médico me falou. E eu quero estar descansada pra na hora do parto conseguir fazer a força necessária pra ele nascer, né? E aí eu vim pra casa, isso já era umas 4 e pouco. E fiquei aqui, era quase 5 horas. E aí deitei na cama, fiquei assistindo uns vídeos no YouTube. Quando foi umas 5 horas, eu falei, eu vou tentar dormir, né, vou tentar descansar. Só que aí a dor, ela começou a apertar um pouquinho ali. Então aquela cólica, que já era uma cólica, assim, tranquila, já começou a ficar uma cólica, assim, um pouquinho ruim, que já não tava muito bom, mas ainda dava pra suportar, sabe? Tanto que eu tava deitada, tranquila, assistindo. O que foi, filho? Deixa eu dar DT pra ele, gente, peraí. Vou colocar ele pra mamar, tá com fome. Tá. Bom, vamos lá então. Aí eu peguei e vim, tava assistindo os vídeos como eu falei, né? Quando foi umas 5h50, eu lembro porque eu tava com o celular na mão, assistindo um vídeo. Assistindo um vídeo não, eu tava tentando dormir, mas o celular tava perto. E eu tinha baixado um aplicativo pra ver se eu conseguia contar as contrações, né? Porque eu sabia que já tinha começado ali o trabalho de parto. Só que eu baixei esse aplicativo, não consegui mexer no aplicativo. E eu falei, quer saber? Deixa pra lá. Aí larguei de mão, fiquei deitadinha ali quietinha. E o Samuel tava aqui na sala. E aí minha bolsa estourou. Gente, foi tipo um barulho. Pô, tipo uma bexiga mesmo de água estourando. Foi muito engraçado. Na hora, eu entrei em choque. Eu fiquei, tipo, sem reação. Eu não sabia o que fazer. Eu gritei o Samuel, ele foi até o quarto, né? Ele falou, vem, amor, levanta. Eu, amor, calma. E eu fiquei tão em estado de choque que eu não consegui levantar dali. Eu tava com medo de levantar e ver a água descendo, né? Porque, não sei, eu entrei em estado de choque. Aí que me veio aquela realidade, tipo, é hoje que o Davi vai nascer. E eu peguei, levantei, né? Ele me ajudou. Aí eu falei pra ele, olha, eu quero tomar banho antes de ir pro hospital. Aí eu fui, entrei no banheiro, né? E na hora me deu muita, muita vontade de usar o banheiro, né? De fazer cocô. Aí eu fiz o cocô, tomei banho. Gente, pra que eu fui tomar banho? Acabou-se estourada, entrei debaixo do chuveiro, que a água ajuda a dilatar mais ainda. E aí a linda que inventa de tomar banho. Pra quê?
mas as contrações começou a apertar, que já não tinha mais ritmo. Parecia que era uma dor assim insuportável, que não tinha, como eu posso dizer, não tinha um espaço de tempo. Parecia que vinha uma, daí logo já tava outra, e outra, e outra, e outra, e aquela dor assim terrível, que eu já não sabia nem onde eu tava mais, minha cabeça parou assim, eu fiquei surda, sabe, parece que meu ouvido tampou, minha pressão caiu, não sei, que comecei a enxergar tudo embaçado, e o Samuel falando comigo, minha mãe mora aqui perto, veio correndo, e eu não sabia nem onde eu tava mais, minha mãe perguntando aonde estava minha roupa pra ela pegar, e caçando na gaveta, e vinha com uma roupa, essa daí não serve, vinha com outra, essa daí não serve, foi uma loucura. E aí, né, ela falou assim, vamos, Grace, anda logo, a gente precisa ir pro hospital. Ela falou assim, não precisa levar a mala do Davi, a sua, depois eu peço pro seu padrasto levar. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei. Gente, pra descer a escada daqui de casa foi uma coisa de louco. Eu agarrei na muretinha que tem aqui e eu fiquei quieta assim. Quando a dor tava muito forte, eu não queria que ninguém falasse comigo. E aquela falação no meu ouvido, eu entendo, né? Hoje eu entendo, na hora que ele ficou bem preocupado, né? Com a situação. E minha mãe falando comigo e eu, para, não fala comigo, me deixa quieta. E pra descer essa escada foi terrível. Na hora que passou, eu falei, agora. Peguei e desci a escada rapidinho. Aí na hora que eu cheguei na porta do... pra vocês verem como tava tão sem ritmo, que na hora que eu cheguei na porta do carro, a dor apertou de novo. E ela, vamos, entra no carro. E eu não consigo agora, calma. E todo momento pedindo pra eles parar e ter calma. Aí eu sei que eu entrei e fui no banco de trás. E aí eu me joguei assim no banco e aquela dor insuportável apertando, porque começou uma cólica lazarenta que doía na frente e doía nas costas, parecia que tava abrindo a minha coluna, assim, foi terrível. Aí a gente foi até o hospital, né, isso já era umas 6 horas, eu acho, 6 e pouco, não sei o horário exato, porque eu já não sabia nem onde estava meu celular, mas não sabia nem onde eu tava. Mas eu sabia que já tinha coisa pior por vir por aí, né. Aí eu sei que a gente foi pro hospital, foi bem rápido, o hospital é bem longe, é um pouco longe, na verdade, daqui de casa. A princípio eu não teria o Davi na maternidade de Campinas, que foi onde eu ganhei ele, né? Eu teria ele no Renascença, mas aí, por conta da pandemia, né? Eu quis ir pra maternidade porque lá só ia ter bebê, fiquei com isso na cabeça e a gente foi pra lá. Aí, quando eu cheguei lá, eu não conseguia descer do carro. Simplesmente não conseguia descer do carro. No caminho, eu fui calada, sentindo a minha dor ali, quietinha. O Samuel tava na frente, né? Que meu padrasto tava dirigindo, e eu atrás. E eu quietinha ali, sentindo aquela dor. Na hora que a dor... Gente, parecia que era uma coisa. O Samuel tava tão preocupado que na hora que a dor vinha, ele queria falar comigo. Tipo, amor, tá tudo bem? E eu quieta. E eu, tipo, ai, não me pergunta nada, que me deixa quieta. Eu só queria ficar quieta ali. Não queria falar, não queria nada. E na hora que eu cheguei lá, eu não conseguia descer do carro. Pra minha surpresa, eu não conseguia nem andar, porque a dor tava insuportável, que eu não conseguia andar. Aquela água escorrendo. E aí eu peguei, né, eles entraram no hospital, chamou, aí as enfermeiras veio com uma cadeira de roda, porque falaram que o neném estava nascendo no carro. Aí eu, não, moça, não tá nascendo, mas era 1 e pouco da tarde, 2 horas, tava com 6 centímetros. Ela, meu Deus, vamos, colocou. Aí ela me ajudou a descer, né, eu tive que descer dali, não tinha como, na hora que a dor pareceu que deu uma aliviada, eu desci. E aí, na hora que eu desci, ela me colocou na cadeira de roda, né? Já me levou para uma sala ali embaixo, mesmo no primeiro andar. Ela falou assim, olha, eu preciso fazer exame de toque. Aí já foi tirando, tinha 2 enfermeiras, uma já foi tirando a minha roupa, meu vestido que eu tava. E aí ela fez o exame e falou, meu Deus, já tá com 9 centímetros de dilatação. Aí que eu fui entender, tipo, tá explicada essa dor insuportável do trem que eu tô sentindo. Aí ela, vamos, mãezinha, você precisa subir lá pra cima, porque senão seu bebê vai nascer aqui embaixo. E ele não pode nascer aqui embaixo, porque a gente, né, precisa que ele nasça lá na sala mesmo. E aí, meu Deus, parecia que pra descer daquela maca que eu tava e subir naquela mimoça, parecia que era daqui uns 10 metros longe, sabe? E era um negócio assim do lado e parecia que era um caminho enorme que eu teria que andar, porque a dor tava insuportável. E aí eu fui subir nessa maca, né, eles me levaram rápido, correndo, já pra sala do parto. Na hora que chegou na sala do parto, Samuel não tava lá comigo, porque na hora que eu entrei, né, que elas me levaram pra cadeira de roda, ele ficou assinando os papéis da internação. Então eles me levaram já pra sala do parto, e aí na hora que eu cheguei lá, tinha mais 2 enfermeiras,
cheguei, gente, eu sempre falei pro Samuel que eu não ia fazer escândalo, que eu ia chorar e aguentar minha dor quietinha, no carro eu tava quietinha, mas quando eu cheguei no hospital, que eu já tava na sala do parto, eu já tava assim, num nível que muitas mulheres falam que é a partolândia, eu já não sabia mais onde eu tava, já tinha perdido a minha dignidade, não tava, olha, eu tava com a cabeça assim, que eu não sabia nem onde eu tava. A dor que vinha e ficava 1 minuto, parecia que era 3 horas de dor sofrida. Uma dor assim extrema e todo momento parecia que minha coluna tava quebrando no meio, tava se abrindo, realmente tava se abrindo, né, pra que o Davi pudesse passar. E aí, eu falei pra enfermeira, não, eu não tô aguentando, eu não vou conseguir fazer força pra ganhar ele, eu quero anestesia, pelo amor de Deus, cadê o anestesista? Eu comecei a pedir, pelo amor de Deus, e a enfermeira, não, mãe, calma, a gente vai pedir pro anestesista vir. Eu pedi, na hora eu falei, pedi pra ele vir, como assim? Ele não tá aqui no hospital? Não, vai demorar muito, eu não vou aguentar, o Davi vai nascer. E aí comecei a chorar e pedindo ajuda pra ela me ajudar, que eu não tava aguentando mais de dor. E, gente, sério, foi coisa de Deus que colocou aquela enfermeira ali. Aí ela agarrou na minha mão, ela pegou, abraçou meu, assim, sabe, meu braço deitado ali. Ela, calma, se concentra, respira fundo, que vai dar tudo certo. O anestesista, ele tá aqui no hospital, mas ele tá na sala dele, ele já vai vir aqui, já vai te dar. Parecia que o anestesista nunca chegava. Nunca chegava, cadê esse anestesista? Aquela dor insuportável. E eles preparando tudo, né, pra poder fazer o parto. Na hora, eu fiquei tão assim, fora de si, que eu nem sabia onde eu tava. Quando o anestesista chegou, ele começou a fazer um monte de pergunta pra mim, eu morrendo de dor, nem lembro o que eu respondi pra ele. Eu lembro que ele perguntava qual que era meu peso, minha altura, nem sei se eu respondi direito, foi uma loucura. E aí ele pegou e falou assim, olha, tá pronta, aí jogou um líquido, gente do céu, um negócio que eu não sei o que era aqui, não sei se é álcool, o que era, nas minhas costas, que trem gelado. Ela falou assim, olha, você vai precisar sentar. Eu não quero sentar, não tem como tomar anestesia deitada. Eu viro de lado, ela, não tem como. E eu, ai meu Deus, eu não vou conseguir levantar daqui, pelo amor de Deus, da anestesia deitada mesmo. E ela, mãe, você precisa levantar, segura na minha mão, aperta bem forte. Quando a contração vir, você pode apertar o máximo que você quiser. Aí eu até falei, na hora, né, ela brincou, só não vai quebrar minha mão e tal. Eu até cheguei, né, só que eu tava com tanta dor que eu não conseguia nem dar risada. E aí ficou 2 enfermeiras, uma de cada lado, ela da minha frente, eu segurando na mão dela. E aí eu comecei a ficar quietinha, né? Ela falou, ó, você vai encostar o seu queixo no peito, vai se curvar, empurrar, né, pra trás pra aplicar anestesia. Aí tudo bem. Aí em todo momento que ele ia pra aplicar anestesia, ele ia falando, né, o procedimento que ele tava fazendo. Agora eu vou introduzir a agulha, isso no que, gente? Na hora que ele foi colocar a agulha nas minhas costas, veio uma contração bem naquela hora, mas uma doída assim uma dor insuportável e o meu Deus, e agora eu vou ficar aleijada, eu não podia falar, né, eu tinha que ficar quietinha, não podia me mexer, porque qualquer coisa se desse errado, a gente pode ficar com sequelas, né, em relação a isso. E na hora eu fiquei só, tipo, concentrei em Deus, falei, Deus, me ajuda, que eu preciso tomar isso, porque senão eu não vou aguentar. E aí eu tomei anestesia, né, e aquela dor ainda tava ali. E aí falou assim, olha, uns 10 minutos pra fazer efeito. E eu fiquei tipo, 10 minutos ainda, eu vou ficar sentindo dor. 10 minutos parecia que era 100 horas. 100 horas. E aí eu peguei e ela falou assim, eu tomei, fiquei ali naquela posição durante uns 2 minutinhos, acho que foi. E aí ela falou assim, vamos mãe, vamos deitar, né, pra poder fazer o efeito. Aí eu deitei. Só que eu ainda sentia os movimentos da minha perna, tudo normal. Eu só não tava sentindo mais aquela dor insuportável que eu tava. Aí ali naquela hora foi tipo um alívio. Aí eu comecei a conversar com as enfermeiras, a gente começou a dar risada. E aí logo em seguida o Samuel chegou, né? E ele ficou lá na sala de parto comigo. Aí eu fiquei um tempinho ali, acho que eu fiquei uns 40 minutos, não sei. E aí ela veio sempre a todo momento fazendo exame de toque, que era equipe de médico ali dentro, né? Várias enfermeiras, tinha bastante gente na sala do parto. E aí ela vinha toda hora fazer exame de toque, aí ela veio e falou, olha, já tá com 10 centímetros, já tá pronta pro parto. Começou a preparar, colocou um negócio na minha barriga que é pra acompanhar os batimentos cardíacos do Davi, ver como que tava as contrações, porque como eu não tava sentindo mais a contração, então esse aparelho que ela colocou é pra me avisar na hora que vinha a contração, pra mim poder fazer a força, né, pra ele nascer, porque eu já tava com 10 centímetros e tava pronta pra isso. Aí ela me preparou tudo, fez o exame de novo e falou assim, olha, o Davi ainda precisa virar a cabecinha dele, porque ele tava com a cabeça de lado, então ele precisaria virar assim, com o narizinho pra cima, pra ele poder nascer. E aí eu fiquei ali um tempinho, né, esperando pra ver se ele virava e nada.
Aí depois ela veio, depois de um tempo, falou assim, olha, eu vou dar uma ajuda pra ele. Aí ela foi, deu uma viradinha assim na cabeça dele e ela falou assim, pronto, agora tá pronto. E acompanhando as contrações, começou o ato, né, da expulsão, que aí já era o momento que ele precisava nascer. Isso era umas 8h50, parece que eu vi no relógio grandão que tinha lá. E aí eu peguei e comecei a fazer força. Ela falava, contração, mãe, empurra. E eu empurrando. E nada do Davi nascer. E aquilo começou a me deixar constrangida. E eu fiquei tipo, meu Deus, todo mundo fala que é 3 forcinhas a criança já nasce. Como assim o Davi não tá nascendo? E eu comecei a ficar preocupada e fiquei naquele, fazendo a força, todo momento que eles me falavam. E os médicos tipo, nossa, como você é forte, não sei o que, isso tá certinho. Super incentivando, sabe? Eles incentivam a gente, é muito bom. E aí eu peguei, comecei a fazer essa força. E nada do Davi nascer, a hora passando, e já era 8h30 da noite e nada. E eu comecei a ficar nervosa, eu falei, eu não consigo mais, eu não dou conta, eu tô cansada, eu tô com sede, eu não vou conseguir. E aí o Samuel ali do meu lado, cantando na minha mão, falou assim, não amor, você consegue, calma, vai dar tudo certo. E o Davi, ele já tava ali, ele tava coroado, dava pra ver aqui o topinho, né, da cabeça dele. Mas ele não passava, ele não saía, ele ficou ali, travado ali no canal mesmo, vaginal, né? E aí, gente, eu lembro que nessas meia hora, né, que isso foi 8h30, na hora que eu comecei a falar que eu já não conseguia mais, e quando foi 9, fazendo muita força, primeiro passou até aqui, assim, a cabeça dele, né, a gente conseguiu ver, e aí a médica falou assim, você quer pôr a mão, mãe, pra você sentir? E aí eu coloquei a mão na cabecinha dele, toda melecada. Aí, na hora, eu não tive reação, né, na hora que passei, eu peguei, limpei a mão, assim, naquela roupa do hospital que a gente fica. E aí o Samuel falou assim, vai amor, força que ele tá nascendo, ele tá quase. E nisso, como eu fiquei muito tempo, eu tinha tomado anestesia, era umas 7 e pouco. Parece que o efeito dela começou já a passar. E na hora que o Davi tava ali, mas eu senti uma ardência tão grande, mas ardia muito. Sério, uma ardência assim, surreal. E aí, mas eu não tava sentindo dor, era só ardência mesmo, e aquela pressão lá embaixo. E aí eu comecei a sentir como se ele estivesse ajudando a nascer. E aí vinha aquela vontade enorme de fazer força. Aí eu fiz uma força na cabeça dele. Quando eu fiz a outra, aí veio os ombrinhos. Daí aí logo ele saiu, assim, veio aquela glaceira, aquele monte de sangue que sai normal. E aí logo ela já me deu ele. E aí ele veio pro meu peito. E, gente, sério, é uma sensação, assim, surreal. É surreal, é muito coisa de Deus. O parto, ele é muito assim, eu até me arrepio de falar, porque me lembra a sensação que eu senti ali na hora. Parece que eu me desliguei de tudo e que não tinha ninguém ali naquela sala, que só tava a gente, nós três, o Samuel todo momento do meu lado. E ele só sabia falar, tipo, nasceu o nosso filho, né? E aí ele aqui já nasceu chorando, e aí ficou uns minutinhos ali, ela cortou o cordão umbilical e falou, mãe, agora a gente vai levar ele pra fazer os procedimentos que são necessários, né, tudo bem. Aí eu falei, não, tudo bem, e aí a placenta ela não tinha nascido ainda. Aí eu fiquei alguns minutos ali, acho que mais umas meia hora, o Davi nasceu, ele era 9,1, ele nasceu pesando 3,505 kg e nasceu com 50 centímetros, então ele tava, tipo, super saudável, um bebê grandão, gordinho, ai, foi muito lindo, sabe? E aí ela pegou a placenta, nasceu, aí ela verificou se precisava, né, se eu tinha tido laceração, porque em nenhum momento eles me cortaram. Foi tudo, tipo, natural, né? Então, só ia dar ponto se realmente tivesse cortado. Só que aconteceu. Como o Davi ele ficou ali parado, fez vários cortinhos em vários pontos. Cortinhos mínimos, como se fosse um raladinho que a gente faz na pele, pelo que ela me explicou. Então, aquilo não tinha necessidade de ponto, não chegava nem a um ponto. Então, não foi um corte grande em um único local. Foi vários raladinhos em vários locais ali. E aí ela falou, não precisa né, limpou tudo, aí eu troquei de maca, ali na sala do parto mesmo, já me deram ele, né, depois que fez o procedimento, pra ele poder mamar. E aí ele já veio, a enfermeira já colocou ele no meu peito, né, saiu o colostro, aí já passou, e ele mamou, tipo, super bem, eu fiquei mó feliz. Ela falou assim, ai mãe, vou ter que tirar ele. A gente ficou uns 10 minutinhos ali na sala de parto mesmo, ele mamando, e ela falou assim, ai mãe, vou ter que tirar ele do seu peito, né, pra poder levar ele pra sala, pra vocês, pra sala de recuperação, que ele não pode ir aí no seu colo. Aí ela colocou ele no bercinho do lado, veio empurrando, e os outros enfermeiros empurrando a minha maca. A gente ficou na sala de recuperação. Nisso, tinha dado um erro, parece, na internação. E aí o Samuel tinha descido lá
E eu fiquei tipo, meu Deus, cadê o Samuel? Será que ele não vai conseguir entrar de novo, né? Porque eu fiquei super preocupada. E aí a gente ficou na sala de recuperação, né? E eu preocupada, pensando, tipo, cadê o Samuel, né? Não vai subir. E aí depois o Samuel logo chegou, a gente ficou ali algumas horas na sala de recuperação mesmo. E depois disso a gente pegou, né? Depois de ter passado as horas, eu tava com um sangramento bem assim, um fluxo de sangramento muito grande. Eu precisei tomar até um remédio mais forte, que eles me deram uma injeção na perna pra ver se parava. Fiquei tomando soro ali bastante tempo, né? E aí depois a gente desceu pra sala de... pro quarto, né? E aí, na hora que a gente chegou no quarto, o Davi, tipo, super tranquilo, dormindo, tava meio preocupado em querer mamar. Na sala de recuperação eu tinha pegado ele, né, pra tentar mamar de novo, e ele nem não queria nem abrir a boca, pegar o peito. E aí ele ficou, tipo, tranquilo, aí passou essa madrugada, ele dormiu, aí quando foi um pouquinho de manhã, assim, antes de clarear, ele acordou. Aí eu dei mamar pra ele de novo. Gente, eu não senti nenhum tipo de dor. Meu peito, ele não doía, né, nesse momento que eu tava dando mamar pra ele. Foi super tranquilo o vídeo. Bom, gente, vamos lá então pra finalizar o vídeo. Eu deixei no Instagram uma caixinha de perguntas, né, pra vocês estarem deixando suas dúvidas em relação ao parto que eu ia estar respondendo. Então, uma das perguntas que eu tive foi em relação a qual tipo de parto, né? Como eu já deixei aí no título do vídeo, né? Vocês já sabem que foi o parto normal, como eu acabei de relatar também. E outra pergunta que me fizeram é se eu gostei da experiência. E assim, gente, eu gostei, né, da experiência em relação ao parto. É uma experiência única, é uma coisa que a gente sabe, só sabe mesmo a intensidade quando a gente passa por isso. E é uma experiência linda, apesar de muita dor, porque você tá trazendo, né, o seu filho ao mundo. Então ela é uma experiência assim, o parto realmente é uma coisa assim de Deus. É uma obra, sabe, assim, tão perfeita da criação que eu não sei, sabe, é uma experiência única. Só de lembrar do momento a gente arrepia. É uma coisa assim muito louca, muito emocionante, muito linda. E com certeza eu amei a experiência de ter passado por isso. E se eu tiver um filho futuramente, né, querer um filho, com certeza, se Deus permitir, eu quero parto normal de novo, porque foi uma experiência única e cada parto é o seu parto, né, que nem muitas mulheres falam por aí. Outra pergunta que eu tive é se eu amamentei o Davi assim que ele nasceu, né, e como eu já falei pra vocês no relato, sim, eu amamentei ele direto na sala do parto mesmo. Não foi muito tempo, né, na primeira mamada, mas ele mamou e pegou super bem, foi bem tranquilo. Com a amamentação também, eu não tive dificuldade, foi bem tranquilo até hoje, que ele já tá com 2 meses e alguns dias. Ele mama e eu não tenho dificuldade nenhuma. A única coisa que eu tive, né, em relação à amamentação foi só um pouco dolorido, os mamilos, né? Mas foi assim, depois de acho que 1 mês que ele tava mamando, 1 mês não, uns 20 dias. Aí eu comecei a sentir ali uma sensibilidade maior, né? Mas não chega a ser dor, não foi nada disso, então foi bem tranquilo mesmo em relação à amamentação. Outra pergunta é em relação à dor, né, do parto, se ela se compara com alguma dor. E não, gente, ao meu ver, não tem comparação com nenhuma dor. É uma dor única, uma dor que você só vai saber quando você passar por isso. E, assim, é uma dor que você pensa que você não vai aguentar, mas que na hora dá tudo certo, porque eu penso assim, existe o parto normal porque a gente é capaz de conseguir, né? Se fosse uma dor tão insuportável assim, uma dor que a gente não conseguiria de jeito nenhum, não teria várias mulheres que trazem, né, crianças ao mundo através do parto normal. E assim, é uma dor que cada mulher é de um jeito. Que nem no meu caso, eu não tive o processo de dilatação com momento de muita dor. Eu fui sentir dor mesmo só na hora que eu já entrei ali em trabalho de parto real, que já era o momento assim que ele precisava nascer. Foi esse momento que comecei a sentir muita dor, foi na hora que a bolsa realmente estourou. Então, cada mulher é de um jeito, cada corpo é um corpo.
Então, apesar de não se comparar com nenhuma dor, não tenha medo, porque a gente é guerreira, a gente é forte, a gente dá conta, pode ter certeza. E se você quis, né, ter um parto normal e não conseguiu, não se frustre por isso, né? Porque Deus sabe o que é melhor para cada um e o importante mesmo é a gente vir embora com o filho no colo, com saúde, né? E que ocorra tudo bem. Isso que é o realmente, né, que é importante pra gente. A minha recuperação pós-parto também foi uma pergunta, né? Como eu recuperei, como que eu fiquei aí. E foi assim, gente, nos primeiros 20 dias eu fiquei sentindo muita dor, né, ainda, porque tinha acabado de passar por um parto, né? Óbvio que eu estaria com dor, mas eu fiquei durante 20 dias com aquele incômodo muito grande. E aí depois dos 20 dias foi ficando tudo tranquilo, apesar de eu não ter tido, né, tido os pontos, foi apenas os raladinhos, como a enfermeira me explicou. Então isso ardia muito, era um incômodo muito grande, para evacuar também era difícil, mas depois foi tudo tranquilo, sabe? Só seguir mesmo a orientação médica, ficar aí de repouso, né, na dieta que eles falam, que é os 40 dias, né? Se cuidar para que dê tudo certo, né? Porque assim, a recuperação do físico, ela leva aí, quando você tiver com uns 40 dias, que nem eu fiquei sangrando uns 40 dias certinho, né? Então, fiquei esse período inteiro sangrando. E aí, quando deu os 40 dias, sumiu, já não tinha mais nada. E o físico mesmo em si, né, em relação à recuperação pós-parto, não é uma coisa assim tão ruim. Pra mim, não foi. Mas, como eu falei, cada corpo é um corpo, né? Cada mulher é uma mulher. Então, mas comigo foi tranquilo, eu só fiquei mesmo com essa dor, incômodo, mas tomava medicação, passando remédio, sempre cuidando, e aí deu tudo certo. Bom, outra perguntinha que me fizeram foi em relação se eu tive medo, né, do momento do parto em si. E sim, gente, com certeza eu tive medo. A gravidez inteira, eu não queria falar a respeito do parto, né? Quando as pessoas me perguntavam qual o tipo de parto que eu queria, eu falava que eu não sabia o que ia ser, mas que eu tinha preferência pelo parto normal. Por que eu tinha preferência? Porque eu tinha mais medo de passar por uma cesárea do que de sentir a dor do parto. Isso foi comigo. Tá? Então, assim, eu tinha muito medo de ter que ir para cirurgia, mas eu sabia também que se chegasse ao ponto de ter que virar uma cesárea, não teria problema nenhum, porque, a princípio, a minha prioridade seria sair dali bem, né, com o Davi bem também. Então, eu entreguei nas mãos de Deus e pedi para Deus para que Ele fizesse o melhor por mim, pelo Davi. E Deus veio e, para minha surpresa, me deu, né, o parto que eu tanto esperava, que eu tanto queria. Foi um parto tranquilo, não foi com muita dor, porque eu cheguei, como eu contei, né, aos 6 centímetros de dilatação bem tranquilo, sem dor. Então, assim, foi maravilhoso. Apesar de todo medo, Deus estava na frente sempre. E foi isso também que me ajudou, né, a encarar todos os meus medos e poder passar pela experiência incrível que eu tive em relação ao parto, né? Apesar de muita dor, porque dói, foi incrível e eu superei, né, os medos com Deus à frente de tudo, tá? Então, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir, né, de ouvir um pouco sobre como foi essa experiência. E, assim, gente, é uma experiência incrível. Eu quero dizer pra vocês também, não tenham medo do parto normal. Ele não é um bicho de 7 cabeças, que nem muita gente diz por aí. Ele não é uma coisa horrível. A gente passa por dor, sim, porque você tá trazendo, né, o seu filho ao mundo, então com certeza vai doer. E é uma experiência única, cada mulher é de um jeito, cada corpo é um corpo. Não fique com medo, se for da sua vontade, tente essa experiência. Claro, se Deus permitir também. Se não for um parto normal, não tem problema também. A cesárea, ela tá aí, graças a Deus, e a medicina para poder salvar muita gente, né? Muitas crianças, muitas mães, que às vezes é necessário, né?
Então, não tenha medo, confia em Deus, entrega nas mãos dele, que dá tudo certo. No final, quando tudo passa, é gratificante você olhar para o seu filho ou filha e ver, sabe, tudo o que você passou foi assim, é o mínimo perto da preciosidade que você tem ali, sabe? Então eu espero muito de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, né, na verdade, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal quem não for inscrito ainda, deixe o seu like aí embaixo, tá, para poder me ajudar. E compartilha também com as mamães, né, que estejam aí ansiosas, preocupadas com o parto, para que elas possam ver que o parto normal, na verdade, não é tudo isso, tá bom? E eu espero novamente que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!